esse assunto, né? Onde é que a gente estava antes? A gente falou um pouco de testes de permutação. Então a gente tem mais duas aulas antes da prova. A aula de hoje, eu tenho um notebook, mas eu vou ver se eu consigo chavear menos para ele, se ficar mais a ideia por aula. Porque acho que é bom a gente também dar um passo para trás e pensar o que são esses testes. E por que a gente usa esses testes, né? Ligando um pouco também com a aula lá do método científico que veio anteriormente. Então, quando a gente pega um teste de permutação, por exemplo, quando eu tenho dois grupos que eu quero comparar num teste AB e eu permuto os dados, e como é que seria uma forma de você permutar esses dados, né? Seria você pensar assim, se eu pegar todo mundo do grupo A, isso aqui é só uma forma, né? Vou ter que tirar pra cá. Então, se eu pego todos os meus indivíduos de um grupo A, né? Tipo aqui eu tenho o meu indivíduo 1, meu indivíduo 2, meu indivíduo 3. Então, todo mundo que eu vi, né? Tipo assim, as mães que fumam contra as mães que não fumam na gestação. Os salários da NBA. E eu tenho aqui dois grupos. Cada pessoa dessa aqui vai ser associada para um grupo desse, né? Uma associação meio que um para um mesmo. Isso é uma coisa do mundo AB. Permutar, nesse caso, é basicamente dizer, faça um shuffle, ou faça um random aqui, nessa linha. Então, essa pessoa vai ser do grupo 2, essa aqui vai continuar no grupo 1, essa aqui vai continuar no grupo 2, e essa aqui vai continuar no grupo 1, por algum motivo, porque eu embaralhei os grupos. E quando eu embaralho os grupos, tem duas coisas bacanas que acontecem. Eu mantenho a mesma proporção de pessoas em cada grupo. Então, se um grupo tiver menos elementos, o grupo tiver mais elementos, só fazer o shuffle na lista vai manter essas proporções. Então, eu não altero o tamanho de cada grupo desse. E a segunda, que é mais interessante, é como que se eu falasse, existe um mundo. Eu não sei se esse termo de mundo é muito bacana, essas coisas que a gente vai falar, mas existe um modelo, que a gente fala. Existe um modelo onde eu assumo que as associações são aleatórias, ou são uniformemente aleatórias, ou seja, não tem nenhum motivo particular porque um jogador faz parte do grupo 1 ou do grupo 2, fixando tudo do jogador e mudando só aquele grupo, qual é o tamanho do meu efeito? E qual é o tamanho da diferença que eu vejo no peso dos bebês, ou que eu vejo, sei lá, no salário da NBA, ou em qualquer coisa desse tipo. Então, essa é a ideia de um teste de permutação. E uma coisa que eu acho bacana do teste de permutação, talvez mais do que o Bootstrap, que novamente tem a premissa, que a gente já está falando cansativo, de aprender um pouco com código por simulação, né? Mas uma coisa que eu acho bacana do teste de permutação, até mais que o Bootstrap, é que é mais claro o conceito da estatística quando você pensa no seu teste de permutação. Ao randomizar os grupos e assumindo, você tem um lixo aqui, ao randomizar os grupos e assumindo que eu mensurei alguma coisa dos meus dados, que é esse T observado, que seria assim, a diferença média realmente entre o grupo A e o grupo B, ou a diferença média de peso dos bebês entre o grupo A e o grupo B. Assumindo que eu tenho esse T observado, e vejo meus dados, qual diferente é o salário dos dois tipos. E ao fazer vários modelos aleatórios, ao fazer vários mundinhos onde não tem essa noção de que foi uma escolha fumar ou não, é aleatória essa decisão de fumar ou não, o quão distante fica esse valor que eu observo desses mundos que eu gerei, ou dessas simulações que eu gerei. Porque, no fim, isso é aqui a definição de um valor P, ou de que um P-valor, que eu descobri há pouco tempo, que é uma tradução errada, na estatística. Qual é a chance de ver um valor mais extremo do que aquele que eu observo em um mundo de uma hipótese nula? Então é isso que a gente quer falar na aula de hoje. Está clara a ideia? Não? Por favor, tirem dúvidas se vocês tiverem alguma delas. Sempre falo isso.
Então a gente tem um valor observável, que é o nosso T OBS ali. Cada vez que a gente permuta os dados, a gente vai dizer assim, olha, cada pessoa vai escolher um time e o salário vai pular de um lado para o outro. Se você levar a figurinha lá, os salários mudam ao permutar os dados, entende? Quando eu computar as diferenças em salário médio em cada permutação dessa, eu tenho várias amostragens do mundo aleatório. E qual é a chance dos meus dados nesse mundo aleatório? Se essa chance for muito baixa, vamos dizer assim, 5%, eu rejeito. Aí se a gente quer falar de rejeitar a hipótese nula, de rejeitar um aleatório, eu não tenho nenhum motivo para aceitar que os dois salários são iguais. Porque essa diferença não é esperada nesse mundo. Se essa chance for muito alta, eu não tenho evidências para rejeitar a nossa hipótese nula, né? E no fim das contas, isso também vai ligar um pouco com o próximo assunto da matéria, que é um assunto assim, de uma verossimilhança. Então a gente vai começar a terceira parte do curso falando de modelos e falando do que são verossimilhanças. Entende? Se eu fixo os meus dados, existem vários modelos que podem capturar os meus dados. Vários mesmo. Assim, alguns vão ser melhores do que outros. E aqui eu estou fazendo um modelo, que é esse modelo meio que uniformemente aleatório. E eu estou vendo qual é a chance dos meus dados nesse modelo uniformemente aleatório para testar uma hipótese em particular. Então, sempre que você for testar uma hipótese, é bom você pensar o que é esse modelo nulo? Entendeu? O que é essa hipótese nula que está sendo gerada? O que eu gosto de ver o laço do teste de permutação, como está na lista 4 de vocês, e o que eu gosto de ver o plot do Bootstrap também, é que está claro para a gente o que é esse modelo nulo, o que é essa alternativa nula, o que é essa hipótese nula. Não, o que é essa hipótese nula, para a gente dizer assim. É muito comum, por exemplo, meu irmão, que aprendeu um pouco assim, ele fala, né, ele é de outro curso, as pessoas às vezes dão assim uma tabela que é tipo, caso você esteja comparando duas proporções, faça isso. Caso esteja comparando duas médias, faça isso. Caso esteja comparando dois grupos, faça isso. Caso esteja comparando não sei o quê, faça isso. Mas por que você faz aquilo? Para cada escolha daquela, existem assumptions que estão ali por baixo. Né? Geralmente, é o teorema central do limite. Os dados, quando são categóricos, seguindo alguma distribuição binomial, alguma coisa, com muitos pontos, a binomial parece o normal, então a gente pode usar o intervalo de confiança normal, porque uma distribuição parece com a outra, como a gente falou um pouco lá atrás na aula. Aqui, eu não estou falando nada disso. Estou falando, aleatoriza os dados e compara a diferença. Às vezes vai ter o mesmo resultado, raramente eu diria que vai ter um resultado diferente, a não ser que seus dados sejam um caso assim, muito estranho. Então, a hipótese nula é a que vem do nosso modelo. Eu consigo explicar essa diferença de salários apenas por chance, onde essa chance é o meu teste de permutação? É esperado uma diferença de salário até pior do que essa em um modelo de permutação, que isso deu 16%, que é um número alto? Sim ou não? Se isso for alto, não rejeito. Se isso for baixo, eu rejeito a hipótese nula. Por favor, assim, não... Talvez na primeira matéria, sim, vocês podem decorar isso, mas com o tempo, tentem não só decorar essas regras, porque eu mesmo fiz isso na minha vida, assim, ficar decorando, eu sempre quero rejeitar a nula. Eu nunca quero aceitar a alternativa. Eu só tenho a evidência já da nula. E o que fica chato, como eu já falei, até conversando com o Túlio sobre isso, a gente viu o caso aumentado do Python, é que às vezes isso muda. Entendeu? Eles vão mudar a sua concepção um pouco. A hipótese nula não é o que você espera. De repente você está feliz com um p-valor alto e você acha que o mundo está esquisito. Mas se você ler a documentação e entender o que você testar com calma, ele está testando justamente o oposto do que você está esperando. Então é sempre pensar assim, o que é o teste? O que é o nulo? O que eu quero ver aqui a diferença? O que é o p-valor? É a chance de ver um número mais extremo do que aquilo. Então, colocando em termos, a gente tem o H0, que é a hipótese nula, e a gente tem o H1, que é a nossa hipótese alternativa.
Hipótese alternativa é um mundo complicado de se pensar. Tem gente que nem gosta muito desse termo. Porque, assim, a gente só consegue falar mesmo desse mundo aqui, do mundo nulo. A gente consegue ter evidências para rejeitar o mundo nulo, ou a gente consegue ter evidências para não rejeitar o mundo nulo. Existe uma gama de alternativas que você pode pensar. Mas nem sempre elas vão ser exatamente o contrário da nula. Quando isso é realmente o oposto, o contrário da nula, ok. Você pode meio que assim, ver a chance de aceitar a alternativa. Mas, no geral, pense apenas na sua hipótese nula. Escreva a alternativa, mas pense assim, qual é a chance de eu rejeitar a nula ou qual é a chance de eu aceitar a nula. Nunca fale qual é a chance de eu aceitar a alternativa, a não ser que você entenda muito bem o que está acontecendo ali, quando uma realmente é o contrário da outra. Igual e diferente. Né? Uma é o contrário da outra, se você meio que pensar em cada um desses casos. Tá claro, assim, estou falando grego aqui, ou não. Estou tentando colar as últimas aulas com um conceito mais alto nível. Tá? Alguma dúvida? Vocês já viram isso antes? Quem já viu estatística já viu isso antes? Não, muita gente nunca viu isso. Bom. Então, assim, tem várias formas de você fazer um teste. Tem várias formas de você comparar grupos, né? Então, existe uma disciplina nova em um curso de computação no sudeste do país, que não é esse aqui. Nós vamos supor que é. Ou não é. Assim, e eu vou elaborar duas provas. Na primeira prova, a média foi 70. E na segunda prova, a média foi 78. E eu quero responder se essa diferença aqui foi devida à chance. Entende? Se isso é uma chance que pode ocorrer nos nossos dados. Então, qual seria a minha hipótese nula nesse caso? O que é que você quer rejeitar nesse caso? Oi? Eu quero rejeitar não ter chance. Pode ser. Pensando só em médias. Tipo assim, como é que você pode escrever hipótese nula aqui? Professor, desculpa a pergunta, mas o que é essa chance mesmo? Não sabe. O que é chance? Você vai acreditar chance. Probabilidade. Você prefere o termo mais específico para probabilidade, que é mais claro? Não, né? Acaso, entendeu? Acaso fica mais... Que é chance em inglês, né? Tem o costume de pegar muito o termo de... Isso aconteceu devido a chance, né? Devido a acaso, que é uma tradução mais correta. Eu posso mudar a minha estrutura, mas tá bom. Então vamos pensar um pouquinho. Problemas de quem acaba escrevendo muito em inglês. Eu tenho dois grupos de pessoas. E para o grupo 1, eu vou mensurar uma média, ou um x1, um x barra 1. E para o grupo 2, eu vou mensurar uma outra média, ou um outro x barra 2. Certo? O que é que eu posso fazer agora para definir, lembrando o caso de dever, que pode ser a média de tamanho dos recém-nascidos de quem fuma e a média de tamanho dos recém-nascidos de quem não fuma. Ok. O que eu posso escrever aqui como hipótese nula? Só para deixar cá para vocês. Uma hipótese nula seria, bem em termos de computação mesmo, que as duas médias são iguais. Entende? Tipo, não existe diferença entre a média 1 e a média 2. E essa diferença de 8 pontos surgiu ao acaso. Entendeu? Tipo, a probabilidade de 8 pontos de diferença ocorrer é muito alta. Entende? Não é muito baixo. Então, isso seria a minha hipótese nula. O que é que eu vou mensurar? Qual é a probabilidade de uma diferença de 8 pontos ocorrer? Se essa probabilidade for muito baixa, eu rejeito a hipótese nula. Está claro agora?
Como é que eu posso fazer isso? Qual seria a forma que a gente pode fazer? Eu posso criar um intervalo de confiança. Nada impede você fazer isso, não. Isso é uma forma de você pensar sobre esse mundo. E o que é que cada intervalo de confiança vai me falar, né? Se existe uma média real para cada grupo, entende? E essa média real, com 95% de chance, está dentro daquele intervalo, e esses meus dois grupos, entende? Tem algum overlap um com o outro, então se eu computo o primeiro intervalo de confiança de um grupo, e isso dá entre, sei lá, 68 e 80, e eu crio do segundo grupo, que isso vai dar entre 70 e 82, meio que chutando aqui os números, né? Um intervalo sobrepõe o outro. Então, se a média real desse grupo está aqui dentro e a média real desse outro grupo também está aqui dentro, pensando na minha população, eu não consigo falar que existe diferença entre as médias. Está clara a ideia? Vamos dar. Então, eu rejeito a minha hipótese nula. Então, você pode comparar intervalos de confiança da forma do erro padrão mesmo, como a gente falou algumas aulas atrás. Você pode comparar intervalos com o bootstrap. Você pode realizar um teste T, que foi uma coisa que eu passei rapidinho na última aula, meio que brincando assim um pouco com o mundo, quando a gente vê tudo na mão, e o mundo mais no computador simulado. Mas se você seguir aquela equação, você também vai fazer esse mesmo teste. Você pode realizar um teste de permutação, e cada um desse aqui é uma forma diferente de abordar o problema. Os três primeiros, se a gente assumir que os dados vêm do normal, vão ser quase iguais. O último é um pouco diferente. Mas nos três fica claro para a gente, pelo menos assim, no 1, no 2 e no 4, né, que esse aqui o 3 eu passei rapidinho, talvez fique claro para vocês agora o que é o acaso, né, ou o que é a chance. Tipo assim, no teste de permutação, eu vou ver se aquele mundo permutado, aleatório, tem uma probabilidade alta de ver um valor mais extremo do que esse. No intervalo de confiança, que eu fixo o tamanho em 95%, a seguir fica 5%, eu vou ver se tem esse overlap e qual é a chance das duas médias serem iguais, dado que uma média cai aqui e outra cai aqui, eu não sei dizer que elas são diferentes. Cada uma vai ter uma brincadeira um pouco diferente, né? Se você usa o seu intervalo de confiança com o teorema central do limite, você vai assumir que aquela média vem de uma distribuição normal, porque a média de médias vai vir da distribuição normal com algumas premissas. Na lista eu coloquei uma pergunta onde vocês veem isso falhando, entende? Tipo, se a população for de uma distribuição de probabilidade cuja variância é infinita, o intervalo de confiança falha, entende? Na lista você consegue simular isso, tem um código lá, vocês conseguem ver isso na prática. Mas assumindo que tudo está funcionando e eu posso usar o meu erro padrão para computar essa média, o que a gente vai falar é o seguinte: ao transformar os dados para a minha distribuição Z, ou ao transformar os dados para aquele mundo, isso é normal da vida. Então, ao transformar os dados para aquele mundo onde isso aqui for zero, né? Então, como isso aqui é um normal, eu errei ela. Agora sim. Como isso aqui é um normal 0, 1, então aqui a média é 0 e o desvio padrão é igual a 1. E você computar o seu Zzinho aqui de 1,96 negativo e 1,96 positivo, você vai falar que 2,5% dos dados está aqui e 2,5% dos dados que estão aqui, né? Então, qual é a chance de eu cair aqui? De eu cair fora do esperado? De eu cair num mundo que está fora do esperado? Quando o modelo é esse? Ou quando a hipótese nula é essa? É isso que a gente faz.
Tá, ali você tem uma amostra só, tipo assim, eu tenho que assumir que eu vou comparar com alguma coisa. Pois porque existe um pulo, tanto no notebook quanto na lista, que é o de que você tem uma amostragem só, e isso aproxima, a gente usa o teorema central do limite para dizer que isso aproxima uma normal Certo? com o médio mi e a variância. Sim. Por que você pode falar isso quando você tem uma amostragem só, não é uma média de médias? Você não está colocando várias médias, você está colocando indivíduos. Não, mas se você pega uma média daquela, certo? E talvez o Bootstrap me ajude a pensar nesse mundo, ok? Eu tenho uma média de uma amostra, mas não uma média. Se eu conseguisse realizar outra amostragem de população, eu teria outra média. Se eu conseguisse realizar outra amostragem de população, eu teria mais uma média, certo? Então, essa distribuição de médias, ela segue a normal 0,1, ok? Se eu tenho pontos suficientes, ou se eu tenho um número grande de pontos, a minha média da amostra e o meu desvio padrão da amostra, eles começam a se aproximar da média da população e do desvio padrão da população, pela lei dos grandes números. Tem duas leis na aplicada aí. Está claro agora, né? Você faz uma transformação do Z. Isso. E só que você faz isso em cima dos valores Da amostra. de uma amostra. Isso. Mas se aquela amostra for boa, vai estar próxima da população. Ficou melhor agora? É por isso assim que eu também gosto do códigozinho, porque quando você coloca a média aqui da população, a média aqui da amostra, e vê valores aleatórios, né, você vê que assim, quais seriam outras amostras possíveis naquela população. É por isso que o Bootstrap funciona. Se eu assumo que a minha amostra inicial é boa, amostras com reposição dela vão capturar outras amostras da população. Pode, você tem dois teoremas, né? Desde termos de números e grande probabilidade. Aplicando ainda. Se vocês viram isso em probabilidade, mas tipo assim, com ponto suficiente, a média vai se aproximar com a média real e o desvio padrão com a vai se aproximar daquilo, né? Tipo assim, então você vê aqui juntos os dois, juntos. Tá melhor agora? Então isso, e você pode fazer pela diferença das médias também, que é um pouco aquela aqui, você vê que a chance caiu zero. Então, isso é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é com o Bootstrap. Mas com o Bootstrap, novamente, o que é bacana do Bootstrap, que eu acho pessoalmente, a gente não está falando nada da população. Tanto que a gente pode fazer testes de hipóteses com mediana ou com outras tendências centrais, entende? Mas se eu assumo que a primeira amostra é boa o suficiente, então amostras próximas daquela também vão ser boas o suficiente. Então seria como se estivesse fazendo várias amostragens da população. Então aqui eu não vou ver a chance com base no normal, 0,1. Mas eu vou ver essa chance com base assim, em várias subamostras que se aproximam da minha população. E eu vejo qual é o acaso. Agora você não desse ponto. Quando eu faço um teste de permutação para comparar os dois grupos, entende? Aqui eu realmente estou fugindo um pouco daquele mundo da normal. Mas o que eu estou falando? Se a associação de grupo para indivíduo for aleatória, melhor ainda, se a associação do grupo, a mãe fuma ou não, para o tamanho do bebê for aleatória, não existe um efeito nos meus dados. Se ela não for, então vai existir algum efeito nos meus dados. Também sem pensar necessariamente em uma distribuição, mas no mundo onde a gente pode fazer um histograma, assim como o Bootstrap, e verificar isso várias vezes. Né? Na lista 4, vocês vão implementar o teste de permutação para o caso dos bebês, para verificar o peso médio dos bebês aí e testar a sua hipótese. Então, embora tenha mais de uma forma de fazer, né? Tipo, em alguns casos a gente pode dizer que vão ser mais ou menos equivalentes. Tipo, quando eu computo o intervalo de confiança com o Bootstrap, quando eu computo o intervalo de confiança com o meu padrão, assumindo que as premissas se mantêm, os dois vão ficar quase iguais.
Em outros casos, tipo teste de mutação, eu talvez não consegui achar nos últimos dias uma aproximação dele para o normal. Talvez exista. Mas é outra forma de você pensar em um modelo nulo. E é isso que eu acho bacana. Se você deixa claro qual é o seu modelo nulo, você vai ficar mais simples de convencer as pessoas o que é que está acontecendo. Esse mundo de valor P está sofrendo um pouco de ataque, na minha humilde opinião, por conta disso. Porque o povo fica assim, P menor do que 0.05. Igual, honestamente, assim, eu errei um pouco na última aula também, porque naqueles textos, naqueles slides, mas assim, você fica meio que querendo justificar um 0.05, sem pensar um pouco o que é que está acontecendo por trás. Entendeu? As premissas são válidas. Eu posso usar esse teste? Eu não posso usar esse teste? Qual é o tamanho da diferença? Eu pensei que eu ia ter um slide aqui, deixa eu ver se tem aqui um... Acho que não tem aqui slide. Eu pensei que eu tinha esse slide aqui, talvez eu se perder na minha apresentação. Mas uma coisa também que é muito importante você pensar é que, tipo assim, mesmo se você rejeitar a hipótese nula, mesmo se a chance daquilo ocorrer for abaixo de 5%, uma diferença de $10 em média na NPA quer dizer o quê? Nada. Entendeu? Um valor ele pode ser estatisticamente significativo, mesmo a diferença sendo pequena, que é um pouquinho também que a gente vai brincar na aula de hoje. Dúvidas? A gente continuar? Então vamos lá. Então, sob a premissa da minha hipótese nula, eu quero ver valores mais extremos do que esperado. E isso é realmente a definição do valor P. Qual é a probabilidade de ver um valor além do que aquele que você observou? Entende? Então, só para voltar para o mundo das moedas, eu prometo que esse mundo vai acabar em algum momento. Assim, ele é mais chatinho, mas ele é mais simples para a gente entender alguma coisa, né? Então, se eu for supor um jogo onde eu estou convencido que uma moeda é injusta, onde uma moeda ser injusta, que também talvez possa ser uma tradução um pouco esquisita do inglês, é uma moeda viesada, é unfair coin. Então, se eu tenho uma moeda que ela é viesada, qual seria a minha hipótese nula para tentar verificar isso? Eu não tenho mais dois grupos, mas eu tenho um único parâmetro, que é P, que é a chance da moeda cair em cara ou coroa. Qual seria a hipótese nula nesse caso? Oi? P igual a 0,5. Então, se eu crio um modelo, que é um modelo trivial, que é moedas, então isso vai ser um binomial, como a gente já falou, só vai jogar a moeda para cima. Então, se eu faço P igual a 0,5, o que é que acontece quando eu rejeito a minha hipótese nula? Eu tenho a evidência que a moeda é viesada. E nesse claro, um é o oposto da outra. Nesse claro, assim, nula alternativa é bem o oposto da outra. Você conseguiria inverter as suas hipóteses e meio que brincar um pouco nesse mundo também. Então é simples, é direto ao assunto. Então a chance de sair cara é 0,5 ou a chance de sair cara é P diferente do que 0,5. Isso é a sua hipótese nula e aqui eu tenho a minha hipótese alternativa para a gente ir brincando. Esse também é um mundo que não precisa de amostras, só para mostrar um pouco assim o que é um poder de um teste e a gente continuar andando aqui. Ao rejeitar a nula, não temos evidência da moeda ser justa. A gente não tem nenhuma evidência de que essa moeda aqui vai ser justa. Com 5% de chance de errar. E o que é esse 5% de chance de errar, né? Porque se eu jogo essa moeda para cima 100 vezes, entendeu? Existe sim uma chance, não zero, dela cair aqui, desse lado. E novamente, isso aqui parece o normal, porque o normal está sendo bem no meu. Mas existe uma chance, não zero, de você ver um valor além daquilo. Então, se eu jogo 100 moedas para cima, vejo uma chance alta e rejeito a minha hipótese nula, tem 5% de chance de eu rejeitar quando a coisa é verdade. Então eu tenho 5% de chance de cometer um erro, que essa moeda cair em cada um desses dois extremos aqui, né? Então eu fiz meio que os dois lados. Está clara a ideia? Quem está
Então, ok. Então tem 95% de chance da coisa cair aqui dentro, entre 40 e 60, que é o mundo que a gente considera mais normal. O mais esperado, né? Por assim dizer. Então agora, se eu assumo que a moeda é unfair, com P 0,6, deixa eu só ver aqui onde é que eu estou. Isso. Se eu assumo que a minha moeda é unfair, né? Com P de 60%, né? Tipo assim, eu criei uma moeda que cai cara 60% das vezes, isso aqui é o mundo dela. Isso aqui é a distribuição de probabilidade dela. O eixo X, que é o número de caras, o eixo Y, que é a probabilidade, isso é aquele número de caras, né? E você vê que nessa moeda aqui, se eu pegar o valor extremo acima do que 2,5%, né? Tem muita chance dessa moeda aqui cair além da minha moeda normal. Então é isso que eu quero falar quando eu rejeito a hipótese nula. Porque eu tenho menos evidência de estar aqui e eu tenho mais evidência de estar aqui. Parece em um caso em particular, a gente somar a área, parece em um caso em particular que é P igual a 0,6. Mas pode ser 0,7, 0,8, 0,9. Pode ter várias formas de pensar aqui numa moeda que é viesada para cada um desses dois lados. Então eu pergunto, oi. Mas muitas vezes o teste vai errado. Vai. A maioria das vezes. Por quê? Porque, tipo, 50% das estão contando com 39 confiança. Depende do tipo de erro. Vou fazer um pouco percentual de outro. Tem dois tipos de erro. Você tem o falso positivo e você tem o falso negativo. Vou tentar explorar um pouco esses dois tipos de erro na aula de erro. Que é o tipo de erro e que é o tipo de erro. Já a gente chega nessa discussão, mas tem razão. Tipo, eu tenho 5% de chance de um erro 1, mas eu tenho 50% de chance, como você está vendo, de um erro 2. Nesse um caso em particular. Eu vou escrever o que é um erro 2 já. Beleza? Então vamos só guardar para a gente não sumir um pouco do assunto da aula. Então aqui eu falo, e talvez o correto fosse falar que eu erro com tempo 5% das vezes, porque 5% das vezes eu vou esperar valores que são além daquilo. Em algum momento, Fisher, que é o pai da estatística, que eu tenho aqui um... Peraí. Então vou ter que continuar aqui. Mas em algum momento, Fisher, que é o pai da estatística, ele falou assim, 5% é um valor bom. Aí depois ele falou, não, 1% é um valor até bom. O problema é que com o tempo, esse número vai reduzindo, né? Então, quando eu tenho o caso do teste AB, como eu falei, a aliança, né? Já falei um pouco sobre isso. Então, a nossa hipótese nula é que a média são iguais. Você tem várias formas de pensar aqui em hipóteses alternativas. Só que todas são, de alguma forma, ligadas com a nula. Então, ou as duas médias são diferentes, ou um grupo é maior e ou um grupo vai ser menor. E quando eu quero saber se é maior ou menor, eu vejo qual é a chance de ver uma coisa além daquele levado para um lado, ou qual é a chance de ver uma coisa além daquele número para o outro lado, ou qual é a chance de ver uma coisa simplesmente que não cai em 95% dos casos para os dois lados, quando a coisa é diferente mesmo. Se você usar um pacotinho tipo R, ou moeda tipo R, lá vai ter assim, qual é a sua alternativa? É diferente, então vai ver a chance da moeda cair aqui e aqui. É maior, então vai dar só para um lado, é menor, então vai dar só para o outro. Tá. São várias formas de você pensar assim, numa alternativa, mas só focar que é diferente já é bom o suficiente para termos essa matéria. Então isso é o que está no quadro que eu desenhei agora, né? Eu assumo que eu tenho os meus jogadores, de 1 até N. Eu assumo que eu tenho os meus times. Então, cada jogador que pertence a um time desse. Eu permuto os meus dados. Então, você vê agora que o jogador 2, que era do time
vai começar a fazer parte do time 2. Como isso é basquete, eu tenho o mesmo número em cada time, mas mesmo se não tivesse, o teste iria funcionar. Isso também é uma coisa bacana da juntação. Não tem que preocupar muito qual é o tamanho do número de elementos em cada time desse. A minha hipótese nula pode ser que o salário médio, a diferença vai ser igual a zero, né? Ou a alternativa é que a diferença entre as duas médias vai ser diferente. Então, para cada vez que eu permutar os meus dados, quando eu fizer a primeira permutação, eu tenho aqui o meu P a observar. Que pode ser algo tipo assim: qual é a diferença da média do time 1 com o time 2? Para fazer em modo, para ficar os dois lados. Eu vou fazer uma permutação. Então, a minha primeira permutação, que eu vou chamar aqui de T, eu vou ter uma diferença da média permutada do time 1 menos a média permutada do time 2 para a primeira permutação. Aí eu vou fazer isso mais uma vez no time 2. Uma outra observação, né? Com a média permutada 2 contra a média permutada 2. Vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10 mil vezes. Então, cada vez que eu aleatorizo, eu mensuro a mesma coisa que eu observei, não o mesmo valor, mas a mesma estatística, a diferença média entre os dois times. Permuto, mensuro a estatística, permuto, mensuro a estatística, permuto, mensuro a estatística, permuto, mensuro a estatística, e eu começo a ver qual é o acaso daquele valor acontecer, dada a minha hipótese nula. Entende? Se isso for muito alto, eu não tenho evidência de rejeitar. Essa diferença de salários pode ser explicada simplesmente por acaso, por chance, por probabilidade. Ou, se isso for muito baixo, eu tenho evidências para rejeitar a minha hipótese nula. Ok? Certo. Então vamos continuar. Então o que eu gosto dessa juntação é que ele ajuda você a entender o que é esse valor P. E muita gente sofre com isso. Eu mesmo sofri com isso muito tempo na minha vida. O que é um valor P? É a chance do modelo nulo ver algo mais extremo do que isso. É só isso. Tá? E você decide o que você quer fazer com essa informação. Ficha sugerir você rejeitar a hipótese nulas quando for 5%. Mas você pode decidir o que fazer com essa informação. Tipo, da forma que você bem quiser entender. Porque ao testar a hipótese, nós estamos vendo valores extremos. Estamos vendo a cauda da distribuição. Né? Aqui são os 3 exemplos da aula de semana passada. Então aqui o caso do basquete, aqui o caso do júri, e aqui o caso do Total Variation Distance, né? Que a gente viu, já falei sobre isso. Cuidado, então, porque assim, no geral a gente não vai aceitar alternativa, a gente só fala do mundo nulo, a gente só brinca muito com o mundo nulo mesmo. A gente vai ter essa chance baixa, já falei que a gente pode errar 5% das vezes. Então, só para deixar claro aqui, né? Acho que já mostrei uma foto da pessoa. Então, esses 5%, 1%, 10% que vocês talvez está fazendo isso, começa a ver no mundo da estatística, foi muito sugestão dele. E ele basicamente falou assim: olha, é conveniente usar 5%. Note que naquela época a pessoa falou de conveniência. Não existe uma prova para isso. Não existe, assim, um efeito, sei lá, alguém falou, não, 5% vai acontecer alguma coisa muito bacana. A pessoa disse, não, é conveniente você usar 5% de chance. Tem gente que aposta com 5%, tem gente que só aposta com 1%, tem gente que aposta com 10%. Ele só foi sugerir o uso do 5%. No próximo ano, ele começou a falar, olha, se você for uma pessoa que é mais cautelosa, 2 ou 1%
pode ser aceitável, entende? Para você brincar de rejeitar a sua hipótese nula. Isso é o problema do mundo de hoje em dia. As pessoas pegaram isso como lei. E como eu vou mostrar nos próximos slides, se eu não errei aqui a minha sequência, tudo vira significativo quando você tem dados suficientes. Que é um grande problema que a gente tem hoje nesse mundinho de Big Data. Antes de continuar, alguma dúvida até agora? Está claro assim a... Vamos lá. Oi? Além dos testes da moeda, quando você falava que o valor que era 0,5, por exemplo, você queria testar, na verdade você estava querendo dizer que a meta era 0,5 e o valor P era 0,05. É porque tem um pezinho ali esquisito, né? Que vai... Uma distribuição binomial tem um parâmetro chamado P. Que é diferente do valor P. E também é uma questão de inovação que tem que melhorar os slides. Assim, que é o valor P, que é o parâmetro da distribuição. O valor P é a chance de ver valores mais extremos do que aquele. O P da binomial é a chance de ver 50%. Ok? Isso é um overload de operadores. Ok, ou de notação, né? Geralmente esse gráfico é ao contrário, mas vamos pensar nele assim mesmo. Então você tem dois erros, onde você pode rejeitar a hipótese nula quando ela é verdade. Isso aqui é o nosso erro tipo 1. Ou você pode não rejeitar a hipótese nula. Você vai falar que tem muitas chances para a hipótese nula quando a alternativa ela é verdade. Isso é o nosso erro do tipo 2. Então, ou você vai errar aqui, ou você vai errar aqui. Por conveniência, a gente vai falar que, sim, podemos errar. A gente vai falar que o erro do tipo 1, já expliquei, né? Tipo assim, quando a gente rejeita a coisa, quando ela é verdadeira. Então, o que é que isso quer dizer? Existe sim uma chance de uma moeda não viesada cair mais do que 60 quando eu jogo ela 100 vezes. E essa chance é 2.000%. Existe sim uma chance de ela cair menos que 40 quando eu jogo ela 100 vezes. E essa chance é 2.000%. Então a chance de cometer um erro para cada um dos dois lados é 5%. Eu posso computar a chance do erro só para um lado. Então vejo qual é a probabilidade de ser 5% para a esquerda ou 5% para a direita. Então isso aqui é o erro tipo 1, porque diferenças como essa podem surgir do acaso, ou podem surgir nos seus dados. O erro tipo 2, ele é um pouquinho mais chato de entender, mas ele também é muito relevante. Então, no erro tipo 1, você controla pela sua significância. Pela significância. Então, 5, 10 ou 1%. Que vem lá de ficha que você vai um pouco que... Tá? E o erro do tipo 2 é algo tipo assim... Olha, eu observei que... Deixa eu ver... Eu observei um valor muito alto, entendeu? Mas eu não consegui rejeitar a minha hipótese nula. Por algum motivo, talvez mais fácil, a minha simulação deu uma chance muito alta para aquela diferença que você olhou ali. E não tem muito o que eu fazer. Você fez uma simulação mal feita. Talvez seja uma forma de você pensar. Esse seu erro. E o poder de um teste é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando alguma alternativa é verdade. Então, geralmente, você quer mais poder. O poder é a chance de você cair aqui nesse mínimo. Então, esse valor aqui, 1 menos beta. Dado que alguma alternativa é verdade, qual é a chance de eu rejeitar a minha nula? E a significância vai ser aqui o seu alfa. Então, aqui é a sua chance do erro tipo 1, aqui é a sua chance do erro tipo 2. Eu vou mostrar isso com números já, mas o diagrama está claro, a ideia está clara para todo mundo. Vai ligar com o seu caso. Então, vamos assumir uma alternativa.
eu vou aqui assumir que a minha moeda, eu sei disso, eu sou uma pessoa que é vidente, então eu vou assumir que a minha moeda, na verdade, a chance dela cair, ela é viesada e a chance de cair em cara é 60%. Ou a probabilidade de cair em cara vai ser 60%. Qual é a probabilidade de eu rejeitar a minha hipótese nula se eu assumir que essa moeda é viesada com 60%, né? Qual é o meu beta aqui? Então, se eu pego a moeda normal, da minha hipótese nula, eu já falei isso, 95% dos casos eles vão estar aqui. Se eu pego a minha moeda injusta, ou unfair, ou viesada, ela está aqui. Se eu computo, olha, qual é a chance, isso aqui não vai até 0 não, isso aqui só vai até 40, essa região rosinha aqui vai até 40. Qual é a chance de uma moeda, quando eu jogo ela 100 vezes, uma moeda que cai em cara 60% dos casos, qual é a chance dela cair na região de aceitação da minha hipótese nula? Então está aqui o seu erro. Você vai aceitar a hipótese nula, mesmo tendo uma alternativa que é diferente dela. Porque essa chance não é pequena, não. Essa chance, como você falou, é mais ou menos 50% dos casos. Então, isso aqui é meio que o oposto de um poder do meu teste. Tem muita variável aqui que você tem que pensar na cabeça de vocês. Eu estou jogando essa moeda 100 vezes. O que acontece com o binomial quando eu jogo uma moeda 1000 vezes? Vocês pararam para pensar assim, né? O que acontece com a variância quando eu aumento o n? Reduz. Reduz. A variância vai reduzir. Quanto mais eu jogo minha moeda, mais isso aqui vai concentrando no valor real. Mais isso aqui vai concentrando no valor real aqui. Então, isso é a minha chance de erro quando eu jogo a moeda 100 vezes. Entendeu? Quando eu jogar a moeda 1000 vezes, a chance de erro vai começar a cair. Por isso que a gente às vezes fala que quer mais números. Então, o meu beta, que é a minha chance de erro tipo 2, é a probabilidade de aceitar H0, ou seja, de cair no mundo factível da H0, dado que eu estou jogando uma moeda que não é justa, que é viesada, dado que eu estou jogando uma moeda que P é igual a 50%, então eu tenho 50% de chance de cometer um erro do tipo 2. De cometer aqui isso aqui é um falso negativo, né? Tipo, nesse caso. Deixa eu ver o que mais eu tenho por daqui. Então, o poder vai ser mais ou menos de 0,5. Observe que se a minha moeda é muito viesada, se ela é muito injusta, por exemplo, se a moeda cai em caras 80% das vezes, essa área basicamente não existe. O que a gente está falando? Quanto mais próximo eu estou do meu mundo da hipótese alternativa, mais chance eu tenho de errar. Como é que eu consigo dizer que uma moeda que cai em caras 51% das vezes é viesada? É difícil, né? Tipo, 51%, 50% é muito próximo do outro. Mas se eu jogar essa moeda uma vez, se eu jogar essa moeda 2 vezes, talvez fique mais claro aqui se eu... Embora eu não ia abrir, vou só mostrar a simulação. Power. Deixa eu só pegar aqui o código da binomial. Isso aqui é só vendo assim, 95% dos casos estão entre 40 e 60, que é o que eu mostrei lá no slide, né? Aí tem um monte de plotzinho para a gente ver a binomial. Mas se eu pegar esse meu plot aqui, onde eu falo que n é igual a 100, e se eu aumento n para ser 1000, entende?
Olha como isso aqui vai concentrar, ou deveria concentrar. Tem uma coisa errada aqui, né? Por que isso não ficou tão simétrico? Eu não sei. Entendeu? Mas não é um efeito do plot. Isso pode ser entre 0 e 1001. Mas note que uma curva começa a ficar cada vez mais concentrada, né? Aqui eu tenho um plot melhor. Tipo... N igual a 1000, aqui dá igual a 1000. Por algum motivo ele não botou mesmo. Mas aqui eu tenho um plotzinho melhor para isso, né? Então, se eu faço mais lançamentos de moedas, então aqui ainda é o mundo de uma moeda de 50% ou de uma moeda de 60%, entende? Então, esse aqui tem uma média em 50%, esse aqui tem uma média em 60%. Note que o overlap começa a reduzir. Então, a chance de eu estar aqui e pensar que eu estou aqui, ela acabou de ser mais baixa. Então, a probabilidade de eu cometer um erro do tipo 2, ela reduz quando eu aumento o meu n. Quando o meu n só é igual a 100, a probabilidade dessa moeda aqui cair no mundo da minha hipótese nula, ela vai ser alta e vai ser mais ou menos 50%. Onde é que isso importa? Talvez já num pouco de brincadeira, né? Tipo, o que são esses dois erros? Pegando assim uma imagem da internet, antes de fazer o meu plot. Né? Então, o que é o nosso erro aqui do tipo 10? Qual é o nosso erro aqui do tipo 1, né? O erro do tipo 1 é você pegar um caso onde seria impossível ser positivo e você falar que ele é positivo. Entendeu? O que é um erro do tipo 2? É você pegar um caso onde claramente é negativo e você não rejeita a sua hipótese nula. Daqui a sua hipótese nula seria, por exemplo, assim, testar algum tipo de gravidez. Por que isso é importante? Né? Se você pensa em você fazer um exame, por exemplo, o exame de alguma doença, tipo um exame de um HIV da vida ou de alguma doença crítica, né? Os dois erros vão importar na sua vida. Né? Tipo, você quer que quando ele fala que é negativo, tenha certeza, para você não sair achando que está errado. E quando ele fala que é positivo, você também tenha um pouco de certeza sobre isso. Então, por isso que os dois casos, eles importam. Não tem como os dois erros serem zero. Não tem. Tipo, geralmente você troca um pelo outro. Geralmente você fala assim, o meu erro tipo 2 é mais ou menos 20%. Então tem 20% de chance de um falso negativo. E o meu erro tipo 1 é 5%. Então tem 5% de chance de um falso positivo. E a gente consegue plotar essa brincadeira. Porque se o meu beta, ele nada mais é do que qual é a probabilidade de um mundo alternativo, cair onde eu aceito a minha hipótese nula, e o meu poder é 1 menos beta, né? Eu posso computar esse valor de 1 menos beta para vários lançamentos de moeda, ou para vários vieses diferentes da minha moeda. Então, se a minha moeda tem um viés de 60%, o meu poder é mais ou menos 50%, dizendo que eu tenho 50% de chance de um erro do tipo 2. Se eu jogo uma moeda que tem um viés de um pouco mais de 80%, o meu poder é quase 1. Ele não vai ser 1, não, porque a estimação mas é quase 1 assim. Existe pouquíssima chance de eu dizer que uma moeda que tem um viés de 80% cair na área aceitável de uma moeda de 50%. É só isso que o gráfico está mostrando. Está clara a ideia? Os erros, dúvidas? Não? Ok. A gente já falou um pouco sobre isso.
Quando a gente fala de dados reais, computar poder de um teste é uma coisa mais chata, né? É para trazer algum algoritmozinho para isso. Você está trazendo na próxima aula, né? Porque aqui eu consigo pensar qual é o poder do meu teste. Eu falo, não, eu estou comparando uma moeda de 50% com uma moeda de 30%. E estou vendo a chance dessa cair aqui e dessa cair aqui. Erro tipo 2 e erro tipo 1. Nesse caso, erro tipo 2, a chance dessa cair aqui. E erro tipo 1 é esse 5% aqui que eu vou fixar, né? Porque assim, vou dizer que é além, então sempre que é além eu falo que eu rejeito a minha hipótese nula. Quando eu tenho dados, eu posso simular. Quando eu tenho dados, eu conheço uma população, como sempre, a coisa fica mais simples, né? Se eu não conheço a minha população, para você computar o poder de um teste, aí sim é naqueles momentos que o teorema central do limite vai ajudar a gente bastante, porque eu posso pensar assim, não, vamos supor que a população ela está aqui e ver aqui o meu overlap, né? Que vai ser mais ou menos essa áreazinha aqui, e computar o meu erro, assumindo que as coisas são normais. No mundo do Bootstrap, eu teria que assumir alguma distribuição ou algum erro alguma diferença que eu espero e ver qual é a chance do Bootstrap cair ali. Eu não vou devagar muito nisso, não, porque eu não tenho o código mesmo, mas é possível. Eu vou ver se eu trago o código na próxima aula. Então, só para fechar essa parte de teste de hipótese, né? Porque assim, a gente vai ter sim uma aula de revisão na próxima aula, né? Falar um pouco de causalidade e revisar. Quando a gente aumenta o número de moedas, a gente sempre vai diferenciar um mundo do outro, ou uma probabilidade, uma hipótese da outra. E se eu computo o poder de um teste para 100 lançamentos, 200 lançamentos, 1000 lançamentos e 3000 lançamentos, o que vai acontecendo com essas curvas, né? Você vê que se eu faço 3000 lançamentos, a chance do erro tipo 2, que é 1 menos o erro tipo, já caiu bastante, né? Já está bem baixo, vai estar em torno dos 20%. Antes estava em torno dos 50%. Se eu conseguisse, não, 3.000 está lá em cima. Então, 3.000 dá lá em cima. Então, a chance do meu erro tipo 2, ela chega a ser quase zero. Se você quiser ver essa brincadeira de outra forma, entende? E se a probabilidade de eu rejeitar a minha hipótese nula, dado que alguma alternativa é verdade? Então, quanto mais eu aumento o N, mais chance eu tenho de sair rejeitando aqui a minha hipótese nula para qualquer alternativa dessa. Você vê que todas elas estão ficando perto do meu 100% do poder e 0% no beta, no erro, independente do valor do viés. Isso aqui vai ficando mais fino. Se eu fizer um erro maior, fica mais fino. Se eu fizer um erro maior, fica mais fino. Se eu fizer um erro maior, fica mais fino. Até isso virar uma retinha aqui, ou algo que a gente não consegue falar nada. E aí você vai ter um mundo que é muito sensível. Você vai dizer que uma moeda que cai 51% das vezes em cara é viesada e uma moeda que cai 50% das vezes em cara não é viesada. Tudo começa a ficar significante. Tudo começa a ficar estatisticamente válido. Isso também é um dos motivos que esse mundo de teste de hipótese não é tão comum quando a gente pensa em Big Data. Se você quiser ver isso de outra forma, é você pensar no seu intervalo de confiança, né? Se você computa um erro padrão, que é a variância, se o padrão é dividido por raiz de N, né? O que acontece quando eu aumento esse N aqui? O que acontece com o intervalo quando eu aumento esse N? Oi? Vai diminuir, né? Então, se eu quisesse testar algum efeito, primeira aula do teste AB, que a gente falou, né? Então, só eu falo dele. Onde a gente comparou dois intervalos de confiança para as mães que fumam contra as mães que não fumam. Então, a gente viu aquela diferença
com um N pequeno, né? Agora vamos supor que não houvesse diferença. Vamos ser polêmicos e dizer assim, não tem diferença. Não vai impactar o tamanho ou o peso do seu bebê. As médias são quase iguais. E eu começo a aumentar meu N. O que é que vai acontecer? Então, se eu falo que a média do primeiro grupo, vou aqui um pouquinho do espaço que eu tenho, se eu falo que a média do primeiro grupo é mais ou menos 3 quilos, né? E a média do segundo grupo é mais ou menos 3,01 quilos. Então, o intervalo inicialmente vai ter overlap, tipo de 2,90 até 3,10. E aqui eu faço um outro de, sei lá, 2,89 até 3,11. Você também esquisito, mas eu faço aqui meus dois intervalos. Aí eu começo a aumentar o meu N. Isso vai reduzindo. Esse aqui também vai reduzir. Cada vez mais o seu 1,96 mais ou menos SF vai reduzindo com esse fator raiz aqui. Em algum momento, você vai dizer que uma diferença de 0,1 kg é estatisticamente significativa. E eu vou perguntar, e daí? O que é uma diferença de 10 gramas de um bebê para o outro? Por isso que não é bom só buscar P menor do que 0,5. Eu consigo fazer P ser menor do que 0,5. Me dê dados suficientes que eu faço qualquer P ser menor do que 0,5. É essa que a gente está falando aqui. É isso que está brincando aqui. Então, sempre que você reportar os seus dados, sempre que você pensar nos seus números, não mostre só o valor P, não o P da binomial. Mostre qual é a diferença. Entende? Mostre qual é o N. É o mínimo que posso fazer. Eu fiz um teste de hipótese com 10 milhões de mães e eu descobri uma diferença de 10 gramas. Entende? Eu vou dizer, gente, ok, isso sempre vai acontecer. Porque a gente também não consegue fugir do mundo da matemática. Esse intervalo sempre vai reduzir aqui, se a gente assumir essa normal. E é por isso que talvez as dicas de Fisher, que estão lá em cima, vem de um tempo da que a gente tinha bem menos dados. Entendeu? A gente fala assim, 30 pontos, 50 pontos, 100 pontos, 200 pontos. Esse mundo ele vai ir embora tão cedo assim? Eu acho que não, porque tem muito caso que a gente ainda usa isso, né? Eu quero comparar dois algoritmos e eu fiz um tenfold cross validation em cada um deles. Tem 10 pontos. Então, validation vai ser um assunto do futuro. Então, esse mundo funciona bem. Eu fiz 100 variações de uma simulação. Eu fiz 30 variações de algum experimento. Então, esse mundo funciona bem. Eu fiz 50 milhões de variações de um experimento. Gente, tudo vai ser válido. Tudo vai ser significativo. Está claro a ideia? Estão seguindo? Isso é a prova 12. Tem um pouco de pensamento também. Por favor, tragam dúvidas para a próxima aula, porque eu preciso saber mesmo, assim, porque eu não sei muito como está. Vocês perguntavam bem mais na primeira parte da matéria, né? Eu não sei muito como está o acompanhamento nessa segunda parte aqui da matéria. Então, aqui são as críticas, né? Tipo, é muito comum, hoje em dia, você simplesmente buscar, por um p-valor pequeno, você simplesmente buscar formas de rejeitar a sua hipótese nula, sem você deixar claro qual é ela, como você testou ela, qual é o efeito, ou seja, qual é a diferença que você realmente observa, e qual é o tamanho do seu N, quantos pontos você usou na sua amostra. Não é fácil convencer os outros não, cientificamente, entende? Porque, igual antigamente eu falava, não, tá aqui, P menor que 0,05, rejeito a nula. Existe um efeito nos medicamentos, entende? Sei lá, ou algo do tipo. Eu posso começar a falar, não, está tendo teste com muitos dados. Não é a forma correta de você fazer o seu teste. Bom, eu estava lá atrás, né, tipo assim, se a diferença média do estudo de basquete for $10, né, isso importa na prática? Também é o tipo de pergunta que você vai ter que fazer. E isso é o que é chamado de p-hack. Se você está procurando significância estatística, se você está procurando probabilidade de rejeitar a sua hipótese nula, você sempre vai conseguir, de uma forma ou de outra,
ou coletando mais dados, ou simplesmente jogando dados fora. Tem gente que faz isso. Tipo assim, observa dados extremos, tipo salários além do normal, e fala, não, isso aqui é além do normal. Vou jogar esse ponto fora. Gente, tem jogadores que ganham 10 vezes mais do que outros. Isso não é um problema nos seus dados. Isso é um valor esperado nos seus dados. Então, se você começa a filtrar dados, se você começa a brincar com o seu N, se você começa a, sei lá, várias formas aí bagunçar esse mundo, né, fazer equações, principalmente o N, né, você vai conseguir fazer esse seu p-hacking aqui e achar que tudo é significativo. Então é isso. Alguma dúvida? Não? Você chora, né? É. Gente, quando eu comecei essa matéria, eu falei para vocês, uma coisa que esse mundo tem muito, e que eu pessoalmente não quero fugir dele, porque eu fico sem emprego, mas o ser humano tem que estar no mundo. Então, assim, a gente tem que interpretar o resultado. A gente tem que ser crítico sobre o resultado. Por exemplo, em algum momento, alguém achou que gordura era causa, não sei se é de infarto, de alguma coisa. E mais ou menos nos anos 80 teve aquela loucura de tudo ser margarina, sintética, não sei o quê, uma coisa mais, ser mais saudável. Depois perceberam que esse estudo tem um vídeo no YouTube muito bom, né? Eu posso agora deixar meio errado, tá muito que eu ver esse vídeo, se chama Sugar, The Bitter Truth, né? Vai tipo assim, Sugar, White, Deadly White Powder, tipo assim, que é meio que uma brincadeira com cocaína. Tá falando de açúcar, né? Tem um desses vídeos no YouTube. O experimento foi errado. O problema era açúcar, o problema não era gordura. Mesmo sendo estatisticamente significante os resultados. Isso é outro problema. Isso é um problema, tipo assim, eu não verifiquei as variáveis corretas. Isso é o primeiro problema. O segundo problema é eu fiz uma amostra errada. O terceiro problema é eu usei o método errado. Tipo, tem 3 mundos que está ficando cada vez mais comum hoje em dia, que é justamente as sugestões do American Association for Statistics, né? Eu vou falar rapidinho na próxima aula, e o outro vai ser a segunda parte da matéria. É que, tipo assim, muita gente está passando para o mundo onde você tem que pensar em 3 formas de fazer estatística. Que eu não tenho uma tabela aqui, mas eu deveria ter uma tabela aqui. Eu não consigo abrir minha tabela. Eu fiz isso aula passada para alguém. PDF. Download PDF. É você pensar um pouco além e você pensar qual é o método que você está usando. A primeira coisa que você vai fazer para convencer alguém é descrever e mostrar os seus dados. Se você já viu algum pivelho com o teu valor, eu vou dar 0. Eu não estou vendo os dados, não estou vendo aquela correlação, não estou vendo aquele efeito, não estou vendo nenhum plot. Dando um pouco de spoiler das próximas aulas, só porque a gente tem um pouquinho de tempo aqui. As combos, não sei escrever esse nome. Tipo, dando um pouco de spoiler da próxima aula, das próximas partes da matéria, né? Todos esses dados aqui são correlacionados e possivelmente estatisticamente válidos. Que é um pouco também a brincadeira do Data Science lá. Eu não consigo ver os seus dados. Você tem um coeficiente onde 1 quer dizer correlação perfeita. Tudo isso aqui é correlacionado, embora cada um é um pouco diferente. É a primeira coisa que você pode fazer. Eu, pessoalmente, ainda gosto do mundo de teste de hipóteses, mas eu tentei deixar bem claro para vocês, desde o início, que sim, é um mundo que está sofrendo um pouco de ataques. Então, tem uma outra coisa que você pode fazer, que é prever. Tem muita gente que fala assim, para mim, valor P não serve de nada, desde que você prever o futuro. Então, você vai criar um modelo, não para testar uma hipótese. Você vai criar um modelo e vai conseguir prever se alguém vai ter um infarto.
Então você vai melhorar o seu mundo. E o terceiro, que é a ferramenta mais forte que a gente tem, é o que é chamado de inferência causal. É tipo assim, com certeza você vai ter um infarto. Ou não com certeza, que é chato, mas assim, tomar esse remédio vai se curar a sua doença com alta probabilidade. Você não vai prever. O efeito vai ocorrer. Para cada uma dessas tarefas, são ferramentas diferentes. Assim, e não é a mesma ferramenta, não. Eu tenho muita birra com alguns mundos hoje em dia, assim, com algumas discussões, já falo muito para mundo, mas tipo, Big Data, Deep Learning, tá aqui os resultados, entende? Tipo, muitas vezes a coisa não generaliza, a coisa não passa para o mundo real, entende? Você está com uma base viesada, você está com um problema naquela sua base, você fez uma coleta viesada e isso é corrigido com mais experimentos. A ciência corrige, entende? Não sei se o Mário falou isso na última aula, mas isso é o que é mais bacana da ciência. Tipo assim, se eu errar agora, e não tenham medo de errar quando vocês fazem ciência, alguém vai mostrar que você errou. Se você faz a coisa correta, se você mostra os dados, se você mostra a análise. Então, mesmo se seu P sendo 0,05, se você quer provas fechadas do mundo, talvez a estatística não seja muito sua área, sua praia, não. Então, assim, tem experimentação. Elas podem dar errado. Tem chances de erro aqui, né? Assim, tem estatística teórica também. Não estou brincando assim, mas sempre vai acontecer. Não sei se responde a sua pergunta, mas... Entende? É saber quando usar cada caso. Entende? Não use um teste de hipótese com p-valor quando você tem 90 milhões de pontos. Pronto. Não use, porque não faz sentido. Porque tudo é meio que significante. O Louis deu uma aula disso, que foi para a aula convencido que em dados da França tem uma coisa de mais nascimentos em lua cheia. Ele foi convencido que ia mostrar que estava errado, ele não conseguiu. Ele tinha muito dado da França. Ele tem um histórico de nascimento gigantesco. Entendeu? Então qual é o problema? Ele não estava usando a ferramenta correta. Não era a forma correta de você fazer aquele teste. Tá bom? Não? Não, né? Tá bom. A gente vai continuar a matéria com mais ferramentas, com mais formas de explicar e entender dados do mundo real. Oi. Por curiosidade, eu vi ali que você abriu um